Após a suspensão das aulas devido ao Covid-19, as instituições de ensino tiveram que se adaptar à nova realidade. A principal medida utilizada para que os estudos não fossem interrompidos durante o semestre foi migrar da aula presencial para a aula online. No programa de hoje, iremos abordar os desafios da educação durante e após o isolamento social. A educação brasileira, ela possui desafios que são históricos, ligados desde o seu processo de colonização e de implementação da educação no Brasil, ainda com os jesuítas, e que se arrastou até os dias de hoje. Daí a nossa quantidade de analfabetos, semi-analfabetos e analfabetos funcionais. A esses processos históricos, a esses desafios históricos de educação, somam-se os novos desafios ligados a uma mudança em relação ao emprego, empregabilidade de trabalho e principalmente a chegada das novas tecnologias de informação. É nesse contexto que a educação, no momento de coronavírus, nesse momento de restrição da mobilidade, ele está acontecendo. Foi tudo muito novo, né? Para a gente saiu de uma aula presencial para vir para uma aula virtualizada, ou seja, uma aula na internet. Então foi tudo muito corrido, né? E aí eu procuro utilizar tudo que eu tenho aqui de equipamento fotográfico, que é a minha área, né? E aí com isso eu consigo apresentar para eles uma metodologia bem próxima da sala de aula. Esse momento que o Covid nos levou à necessidade de levarmos a educação do presencial para o ensino à distância fez com que nós revisitássemos os nossos planejamentos. Todos os professores eles iniciaram um planejamento lá em dezembro, janeiro, para um tipo de sala de aula, para um tipo de metodologia. E o ensino à distância ele necessita de novas práticas, ele necessita de outras metodologias. Só que essa metodologia ela também não pode ser simplesmente a metodologia que já vem sendo utilizada no ensino à distância. Por quê? Porque esse discente, esse aluno que foi migrado para o ensino à distância, ele não é um aluno que optou por essa forma. Ele é um aluno do presencial que está vivendo o ensino à distância. Então é necessário mesclar as metodologias, olhar com muito cuidado, com muito carinho para esse momento. Porque ele começa com um momento, às vezes, de um olhar ressabiado ou de um olhar preocupado, como vai acontecer, e lentamente o aluno vai percebendo que a sala de aula virtual, essa virtualização da sala de aula presencial, ela impacta na escolha dele, mas ela consegue assegurar uma qualidade. O uso da tecnologia nunca foi tão valorizado quanto nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social. A tecnologia ela está sendo usada tanto para fins sociais, né, de aproximação das pessoas, quanto para fins educacionais, para não haver uma interrupção do semestre letivo. Então, essa transição não é uma transição simples, até porque existe uma questão de fundo muito interessante, que é uma certa resistência ao modelo de aula virtualizado. Tanto professores quanto alunos precisam passar por um momento de adaptabilidade, e essa adaptabilidade ela não é simples e também não é fácil. O professor precisa buscar um mecanismo de tornar o conteúdo mais palatável, porque ele não está fisicamente junto com o aluno. E, por sua vez, o aluno precisa assumir o compromisso de fazer as leituras e usar os espaços síncronos da virtualização para efetivamente construir conhecimento, tirar dúvida, debater. É tudo muito novo, né? Tudo muito experimental. A gente saiu de uma aula presencial numa sexta-feira, chegou na segunda, não teria mais aula presencial, a gente teria que fazer essas aulas daqui. Então, o que eu fiz para poder tentar resolver? Tem a participação dos alunos, como eu já falei anteriormente, cobrando, discutindo com eles, e aí eu peço
para ele desenvolver a parte teórica da disciplina. Eu disponibilizei todo o conteúdo para o aluno e aí eu cobro também um trabalho prático. Como é que é esse trabalho prático? Vou dar o exemplo da fotografia publicitária. Eu pedi que o aluno fizesse uma campanha, produzisse uma campanha para vender um determinado produto. E aí o aluno escolheu um produto qualquer, fez um conjunto de 5 fotos, desenvolveu um texto e apresentou a campanha. Então ele consegue desenvolver na prática todo o aprendizado teórico que ele tem aqui comigo na aula. E vou fazendo, em fotojornalismo, eu pedi para o aluno fazer uma pesquisa, né, fazer uma pesquisa com os fotógrafos, para entender como é que funciona esse mundo do fotojornalismo. Todos os professores, eles iniciaram um planejamento lá em dezembro, janeiro, para um tipo de sala de aula, para um tipo de metodologia. E o ensino à distância, ele necessita de novas práticas, ele necessita de outras metodologias. Só que essa metodologia, ela também não pode ser simplesmente a metodologia que já vem sendo utilizada no ensino à distância. Por quê? Porque esse discente, esse aluno que foi migrado para o ensino à distância, ele não é um aluno que optou por essa forma. Ele é um aluno do presencial que está vivendo o ensino à distância. Então é necessário mesclar as metodologias. Então, o processo de adequação da metodologia, ele é vivo, ou seja, ele vai acontecendo durante as próprias aulas. Apesar de você planejar, você tem aquele momento em que você avalia como é que a sala de aula está acontecendo. E você vai adaptando essa metodologia a esse grupo de alunos que está se adequando. Uma turma funciona de uma forma, outra turma funciona de outra. Vou dar um exemplo. Eu leciono uma disciplina chamada África, Africanidades e Indígenas. Ela acontece 2 turmas pela manhã e uma turma à noite. A dinâmica das 2 turmas de manhã são diferentes entre elas. A turma da noite, ela funciona muito próximo da realidade da turma, de uma dessas turmas da manhã, porém a metodologia para cada uma delas vem sendo diferenciada e vai sendo modificada ao longo da aula. Esse momento todo diferente que nós estamos vivendo, que altera o nosso cotidiano por conta do coronavírus, é um momento de muita dor, principalmente para as pessoas que perdem seus entes queridos, é um momento de muita preocupação em relação ao emprego, em relação à economia, em relação ao futuro, mas também é um momento em que o aluno da licenciatura ele pode repensar a sua formação, ele pode repensar esse mercado de trabalho onde ele vai atuar. Por quê? Ele está experimentando, ele está vivenciando de uma forma toda diferente esse mundo do ensino à distância. E está percebendo como o mercado exige que essas habilidades estejam lá, prontas. Ainda que você trabalhe no presencial, ainda que você venha a trabalhar dentro de uma escola tradicional, a qualquer momento essas habilidades podem ser pensadas e elas vão fazer diferença na competência desse profissional em lidar com essas novas realidades. Então, mais do que nunca, o aluno da licenciatura ele pode olhar para esse momento como um momento de experimentação para a sua formação e também para a sua profissão. Do ponto de vista educacional, o grande legado vai ser uma maior valorização da tecnologia e, sobretudo, das aulas virtualizadas. Não que nós não considerássemos a tecnologia sempre esteve presente no nosso dia a dia, mas de uma maneira minimizada. Nós nunca conseguimos enxergar o potencial da tecnologia. A pandemia fez com que nós pudéssemos enxergar esse potencial. E para a educação, então, é a grande ferramenta de aproximação de aula, é a aproximação de troca e é a possibilidade de construção coletiva de conhecimento. Na edição de hoje, descobrimos as principais questões que envolvem a pandemia e a educação. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e acompanhar a programação da TV UVA. Tchau!